ouvir. É só a gente abrir nosso coração. É só a gente estar assim, disponível para escutar a voz do Senhor. Mas esse texto, ele retrata a situação em que o homem está diante de Deus. E a gente também aponta a forma de Deus corrigir, justificar, arrumar, enfeitar a nossa vida, deixar ela realmente no prumo certo, da forma que o agrada. Meus amados, eu quero frisar o versículo 8, que você possa realmente sair daqui com ele, entendendo essa verdade que nele está. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esta é a situação inicial de cada um de nós. A Bíblia diz, antes um pouquinho, no capítulo 3, verso 23 de Romanos, diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não adianta a gente querer se julgar autossuficiente, dizer eu não preciso do perdão, da ajuda, do amor de Deus. Todos nós precisamos, todos nós já nascemos, já viemos desse mundo nessa realidade, pecadores, afastados da gloriosa presença do Senhor. Essa é uma realidade de todos. A palavra diz que não foi apenas os israelitas, amalequitas, os povos da época de Jesus, os romanos, os gregos, os babilônios, os sírios, todos. O Brasil foi descoberto em 1500, depois do nascimento de Cristo. Eu nasci em 68. Mas quando você nasceu, nessa geração, nessa pátria, nós já nascemos forasteiros, distantes do Senhor, longe dos caminhos do Senhor. Essa é uma realidade que ninguém pode fugir. A irmã Maria está ali esperando seu bebê, daqui a um dia ele chega. Mas quando nascer, já nasce pecador, separado do Senhor. É uma verdade que é inquestionável, que não tem como mudar inicialmente. Já nascemos nessa realidade. O salmista diz, no Salmo 51, verso 5, que desde o ventre materno nós fomos concebidos em pecado. Já fomos concebidos em pecado. Essa é a situação de todos. Por isso que Paulo declara aqui, pois todos pecaram e precisam. Grave essa palavra. Eu preciso. Você precisa da glória do Senhor. Você precisa da graça do Senhor. Aos Efésios, Paulo diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. Não é porque eu sou bom. Não é porque eu tenho um coração aparentemente bom. Não é porque eu pratico, eu exercito a caridade. Isso não vai nunca me garantir a minha salvação. Mas a minha salvação é garantida pelo sacrifício de Jesus ali na cruz. Esta é a demonstração de amor de Deus. Deus amou e provou e prova, porque Ele pega o mais vil pecador
amor de Deus constrange a nossa visão, a nossa ótica humana. E aqui a palavra do Senhor diz que Deus prova o seu imenso amor, no verso 8, para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus amados, vamos pensar um pouquinho juntos. Se Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores, depois que a gente passa por uma transformação, que a gente volta a obedecer a Deus, você acha que Deus continua amando mais ou menos aquele que obedece? Deus continua amando na mesma intensidade. A ótica humana, o homem, o pai humano pode até gostar do filho que mais lhe dá prazer, pode até transparecer, e às vezes acontece isso nos lares, né? Às vezes entre os irmãos tem aquele sentimento de inveja um do outro, dizer, mas papai gosta mais de José do que de mim, mas mamãe gosta mais de Maria do que de Ivete, né? Porque algumas atitudes colaboram, o estar junto, o estender a mão, o obedecer. Então os sentimentos humanos são, de certa forma, interesseiros. Aquilo que faz bem a gente quer sempre para a gente, né? Alguém que está sempre ao nosso lado, que está sempre disposto a nos honrar, mas a gente quer também sempre estar junto dele. Essa é uma sensação, a prática humana. Mas por Deus não. Deus ama o desobediente e também ama o obediente. Mas Ele deseja que o desobediente passe a obedecer, porque Deus quer sempre o melhor. E o melhor é obedecer ao Senhor. Então aqui a palavra diz, né, que Deus prova. A palavra foi trazida. A palavra Jesus Cristo, né, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo também 1. A palavra que representa vida. Ele diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todo que virem a crer por meio dele. Ele não era a luz, no caso João, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. E o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém. Então Jesus veio para os que eram seus. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Deus nos criou para que a gente adorasse Ele em espírito e em verdade. Mas muitas pessoas têm
preferido não aceitar a palavra. Jesus Cristo, o enviado de Deus, o presente de Deus para a nossa salvação. Mas nessa noite, você não é obrigado a rejeitar esta palavra que o apóstolo Paulo aqui escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, verso 8, diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Todos os milagres que Jesus fez, ele sempre dizia assim: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então que nessa noite você possa realmente exercitar a sua fé. Ele diz: a palavra está perto, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você crê nessa palavra? Porque a salvação, irmãos, é algo de fé. É um alvo de fé. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Há mais de 2000 anos, esta palavra tem sido anunciada e ela chegou até nós. Graças a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória. Então nessa noite você já tem essa palavra talvez guardada no seu coração. Talvez você já tenha visto na vida de alguma pessoa, mas como esta palavra tem mudado a vida de fulano, de fulana. E talvez você já deseje no seu coração também obedecer, guardar essa palavra. Aí nessa noite, o Senhor lhe convida a você fazer uma declaração, uma confissão pública. E diz: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado, não será confundido. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele, não é todo. Não só é um branco ou preto, pobre ou rico, não. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama a todos. Deus libera a todos. Não vai ter hierarquia. Não tem hierarquia para Deus. Deus nos amou incondicionalmente. O mais vil pecador, aquele que estava ali na sarjeta, no lamaçal do pecado, ele estendeu a mão e disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus quer lhe dar esse alívio. E quando você entende, toma posse dessa bênção maravilhosa, ela traz alguns benefícios para a tua vida. Primeiro, traz paz, a paz de Deus. Aqui no versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Jesus disse no Evangelho de João: no mundo vocês passarão por aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci. E ele diz: deixe-vos a paz, a minha paz a dou, não a dou como o mundo a dá. Por isso, não se preocupem,
Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, ele diz. Credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Deus preparou para você uma morada celestial. Então, temos a paz com Deus. Quando entendemos essa verdade e aceitamos ela na nossa vida, temos acesso à presença gloriosa de Deus. O pecado nos separou, mas Jesus nos traz de volta à presença do Senhor. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então temos acesso à presença de Deus. Quantos benefícios a salvação nos traz? Temos também segurança, certeza, esperança de que reinaremos com Cristo para sempre. Essa esperança, essa segurança, a salvação em Cristo também nos traz. Temos também tiramos proveito da nossa vida, até mesmo nas situações difíceis, de sofrimento, como ele diz aqui nos versos de número, aqui no verso número 4, dos 3 em diante, diz: e não somente isto, também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então a gente aprende a tirar situações boas, algo bom, mesmo nas tribulações, mesmo nas provações. A gente consegue ver o agir de Deus, né? Como é que a gente pode ver uma bênção na perda de um emprego, né, Maria? Só Jesus mesmo. Se a gente olhar para o material, a gente só vai ver perda, né? Salário, dinheiro, poder aquisitivo de compra. Mas quando a gente tem a mente de Cristo, quando a gente tem a experiência com Cristo, a gente consegue tirar proveito mesmo nas situações difíceis. Porque o Senhor é suficiente para nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós vamos louvar uma canção, e eu quero dar a oportunidade a você, nessa noite, de você fazer uma escolha, de você tomar uma decisão. A melhor e a maior decisão da nossa vida é de aceitar Jesus Cristo no nosso coração, na nossa vida. E aceitar Jesus é estar dizendo para Ele que nós agora já não confiamos mais em nós mesmos, mas agora passamos a confiar completamente no Senhor. E ao usufruir dessas bênçãos, da paz, da presença de Deus, da segurança, né? Da esperança que reinaremos com Ele para sempre. Porque nesse mundo, irmão, nós somos como forasteiros, peregrinos, estamos passando aqui um tempo. Por isso não vale a pena a gente se debruçar, se entregar às coisas desse mundo. É bom que você tenha um bom trabalho, é bom que você tenha uma boa renda familiar, uma boa família. Deus quer isso para você, uma boa casa. Deus quer isso, mas isso vai passar. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Então que você possa escolher nessa noite fazer a vontade do Senhor. Não saia daqui só com o conhecimento de Cristo, mas que você saia com Cristo no seu coração, na sua vida. Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor nessa noite. Alguém nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus? Eu quero orar por você. Talvez você já seja religioso, talvez você já seja até membro dessa igreja,
nascer que nós precisamos de. Ninguém quis isso. Amém? Jesus é o manancial e a